Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos está na semifinal da Copinha, conseguiu uma classificação em um jogo que no mínimo foi atípico, mas no máximo foi épico, foi memorável, intenso, muitas emoções, muitas frustrações, mas o Santos está lá com direito à queda de energia, com direito à virada nos acréscimos dos acréscimos da segunda queda de energia. Então, paralisações, atraso para começar a partida. Com tudo isso, o Santos venceu o Fortaleza por 2-1, está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior e enfrenta o mesmo adversário da semifinal do ano passado, que foi o América Mineiro, o Coelhãozinho, que venceu ontem também, correndo o risco de repetir também a final, né, o adversário da final do ano passado. Esperamos que, se chegarmos lá e for uma repetição, com a melhor sorte para o Santos Futebol Clube. Então, Santos 2, Fortaleza 1, falaremos desse jogo, mas antes eu peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe, comente aí, já estamos com 943 inscritos, obrigado a todos e a cada um de vocês. E depois de um jogo tão triste, tão frustrante como foi Santos e Guarani na quarta-feira, o Peixinho, o Santos da categoria de base do Sub-20, nos deu aí essa alegria. Um jogo bastante estranho, até porque já teve quase uma hora de atraso para começar a partida. Quando o Santos finalmente, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem um jogo à noite, o Santos que vem jogando quase sempre de manhã, de tarde, principalmente de tarde, no sol do verão de janeiro, conseguiu um jogo de noite. Acontece isso, o Bruno José Daniel teve uma queda de um ou dois refletores, duas torres de refletor, foi bem estranho isso. Eles colocaram um gerador e aí mesmo assim não funcionou direito, e aí funcionou, mas tava meia bomba lá. E com isso o Santos teve um primeiro tempo que pareceu bastante escuro, pelo menos olhando na TV. Claro que a TV ainda dá uma clareada, mas foi um Santos que no primeiro tempo ainda teve algumas chances, pecou um pouco na finalização. Foi o Santos que foi a campo com Edu Araújo, Cadu, Thiago Balheiro, Zabala e Kevson, Rafael Moreira, Ian e Ivonei, Wesley Patati, Fernandinho e Paulo César. Esse foi o time titular. Paulo César, inclusive, que perdeu um gol na cara do goleiro no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele deu uma furada espetacular, assim, uma bola cruzada que caiu limpinha, só para ele empurrar pro gol. Ele não conseguiu, quando o Santos já estava perdendo, inclusive. Logo no começo do segundo tempo, o Santos toma o primeiro gol. Para variar, bola aérea, bola cruzada, falha na marcação. Complicado isso sempre. Mas depois dessa falha e desse furo do Paulo César, o Santos conseguiu empatar. Uma bola cruzada também, os 3 gols foram de cabeça. Gol do Thiago Balieiro. Então, um jogo que demorou muito para começar. Era para ter começado 9h45. Foi começar quase 10h45, lá para lá de 10h30. Já iria terminar depois da meia-noite. Mas em jogo empatado, jogo muito tenso. O Santos promovendo substituições. Então, o Thiago Balheiro saiu para entrar o André Klaus. O Kevson saiu para entrar o Diogo Correia, que fez o cruzamento do gol da vitória. O Ian saiu para entrar o Matheus Nunes. O Patati saiu também para entrar o Souza. Então, é uma substituição até que foi no começo do segundo tempo, antes inclusive de tomar o gol. Então não deu para entender direito a saída do Patati. E aí no finalzinho ainda saíram o Cadu para entrar o JP Sherman e o Paulo César para entrar o Gabriel Bontempo. E aí aos 44 mais ou menos do segundo tempo, o Santos teve algumas chances, o Santos conseguiu jogar bem, só que tomou ainda algumas bolas meio perigosas. Teve uma saída de novo, uma saída errada do Edu Araújo. Até acho que o gol não foi culpa dele, foi mais falha de marcação mesmo. Mas o Santos teve algumas bolas um pouco perigosas que sofreu, e também teve chegadas boas no ataque. Então, um pouco antes ainda da queda de energia, o Ivonei deixou a bola pro Gabriel Bontempo
só tocar. Ele tava mais ou menos na marca do pênalti, assim. Ele deu o toquinho. O goleiro nem foi na bola, mas ela acabou saindo, passando pelo lado. Então o Santos teve uma chance do Fernandinho também, se não me engano, no primeiro tempo. Que o Ivanei deixou pro Fernandinho, ele isolou a bola. Então algumas chances o Santos teve, o Santos conseguiu criar. E aí aos 44 caiu outra torre de energia lá dos refletores. Novamente jogo paralisado. E aí começa aquela possibilidade de anular a partida, continuar no. Anular não, né? Mas enfim, interromper a partida, só que daí teria disputa de pênaltis. Talvez interromper e continuar no dia seguinte. Só que era complicado para os torcedores que já tinham ido, né? Não iam conseguir comparecer no final da partida. Só faltavam 6 minutos também, o juiz tinha dado 5 de acréscimo. Os torcedores começaram a ir embora, foi uma coisa meio triste até, porque já ia terminar depois da meia-noite, era em Santo André, não era em São Paulo exatamente, e aí teve mais uma queda, você não sabia, né? A primeira queda de energia do começo do jogo foi quase 1 hora, mas felizmente foram pouco mais de 15 minutos para restabelecer. Parece que eles colocaram o gerador, só que a mangueira de combustível do gerador não estava. Deu um problema, furou lá, e aí o gerador não funcionou direito, eles conseguiram arrumar. Então foi iluminando aos poucos, você começou a partida mais ou menos com 16 minutos de atraso. Aí já estava marcando tipo 60 minutos e era 20 de acréscimo, mas seriam mais 6 minutos a ser jogados. O Santos ainda teve chance. E no no último lance da partida, praticamente, acho que o Fernandinho arrumou um excelente passe pro Diogo Corrêa, que conseguiu cruzar pro Ivonei. Talvez seja invertido o Diogo Corrêa ter passado pro Fernandinho, mas enfim, os dois que fizeram a jogada. E cruzou pro Ivonei no meio da área, que desviou de cabeça, fez o gol, fez a festa. Aí tirou a camisa para desgosto do meu pai. O Daniel fica pé da vida com esse tipo de atitude. Mas ainda teve um pouquinho de bola rolando depois disso, mas foi só para terminar a partida. Muita festa, muita vibração. Foi muito legal ver a torcida do Santos lá comemorando com os meninos. No final, ainda os jogadores do Fortaleza, né, o Riquelmo principalmente, reclamou muito de uma falta que teria acontecido no começo do lance. Eu acho que foi falta mesmo, só que eu acho que o juiz não deu essa falta, porque um pouco antes teve um lance meio parecido, assim, de encontrão, jogadores meio próximos e caindo, que foi na área, a favor do Santos, seria pênalti. O juiz não marcou, não tem VAR, enfim. Eu fiquei com a impressão que ele tentou ser coerente com as próprias escolhas, não deu aquela falta. Daí também não deu pênalti, né? E aí resolveu também não dar essa falta pro Fortaleza. Então não tô falando que ele tá certo, não acho que não. Eu acho que foi falta mesmo. No Fortaleza foi uma falta até grosseira, porque eu não sei quem que foi, não sei se foi o Zabala, o Rafael Moreira, enfim, que foi recuar e aí tipo, ele deu de cabeça, mas muito fraco. O cara do Fortaleza já tava passando, ele deixou o braço, puxou a camisa, assim. O juiz achou que talvez não tenha tido força suficiente para derrubar. Na minha opinião, foi falta. Só que eu fiquei em dúvida no lance anterior a esse, que eu acho que foi pênalti. Quer dizer, não é que eu acho que foi pênalti, eu acho que foi tão falta quanto, possivelmente. Só que eles não mostraram os replays, então acho que não cabe tanta reclamação do jogador do Fortaleza. Com isso, o Santos chega novamente à semifinal da Copinha, enfrenta novamente o América Mineiro. A gente lembra que o América Mineiro é um time que revela muitos jogadores. Revelou Tostão, revelou Fred, revelou Danilo, o nosso lateral do gol do título, Palhinha. Então tem uma base muito forte que o Santos enfrentou no ano passado e venceu na semifinal também. Um jogo que foi relativamente fácil. Se você considerar os jogos anteriores, o Santos sofreu bastante na Copinha, teve 2 classificações por pênalti, acho que contra o Fluminense foi bem complicado também, quando ganhou por pouco, e aí esse jogo da semifinal foi mais tranquilo, 2 gols de Lucas Barbosa e um do Wesley Patati, os dois já com passagem no profissional, o Patati ainda no time da Copinha. Então, o jogo deve ser domingo, porque acho que o Palmeiras joga sábado contra o Goiás, se eu não estou enganado. E aí eles também, inclusive, vão ter um dia mais de descanso. E eu fiquei com essa sensação depois das seguidas quedas de energia. Eu não tô falando que seja isso, mas dá essa impressão de que é tudo contra o Santos.
e tudo a favor do Palmeiras. Então, o Palmeiras já vai jogar a semifinal no próprio estádio, que não deveria acontecer. Parece que já tá meio definido que se for pra final também vai ser no estádio deles. E enquanto o Santos. E eles só jogaram de noite, no melhor horário. O Santos quase nunca jogou de noite. Quando jogou, acontece isso, queda de energia seguidas vezes, jogo terminando 1 hora da manhã. Então, complicado, assim. Fica uma sensação de o clássico contra tudo e contra todos, né? Mas novamente o Santos consegue chegar aí na semifinal e vai enfrentar um América, que é sempre difícil. O América que eliminou o São Paulo, inclusive. Ano passado o São Paulo estava na semifinal, só que do outro lado. Esse ano o América não já eliminou o São Paulo, então vai ser um jogo difícil. Foi uma vitória de virada deles também. A gente fala dele um pouco mais pra frente. Possivelmente no domingo, esperamos que eu acho que a Federação Paulista não vai fazer isso, né? Mas esperamos que não seja no mesmo horário que o jogo do Santos, que entra em campo às 6h30 contra o São Bernardo. Então que seja às 4, que seja às 8h30, enfim. Mas que não seja no mesmo horário para podermos acompanhar as duas partidas pela TV, pelo menos. Né? Então é isso, o Santos está na final. Eu até não sei se contei, mas enfim, gol do Thiago Balieiro, né? O primeiro gol. Nunca critiquei o irmão do Vinícius Balieiro. E o segundo gol de Ivonei, Santos 2-1, rumo à semifinal e esperamos que dessa vez com o título. Mas tem uma América bastante difícil pela frente. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês que é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e comente aí a sua expectativa, a sua impressão, a sua sensação depois desse jogo maluco e o seu palpite para o jogo contra o América. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!